Boa tarde, galera. Como vocês sabem, eu e a professora Isabel fizemos essa proposta de vocês fazerem a leitura de uma obra clássica, né? Também é projeto da sala de leitura fazer uma leitura de uma obra clássica da literatura universal brasileira, no caso essa portuguesa, O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, para vocês terem uma proximidade, né, com uma escrita bastante diferenciada, né, tanto estruturalmente quanto vocabular. É uma obra da Idade Média e sempre obras assim, elas caem em vestibulares, caem no Enem. Então, para todos que, apesar de vocês estarem no 9º ano, mas para todos que pretendem fazer um ensino médio já se preparando para um vestibular, público ou privado, não importa, esse tipo de leitura é extremamente importante, porque toda essa literatura sempre está tratando do comportamento humano. E obras bastante atuais também. Então, por exemplo, esse ano, Quarto de Despejo foi muito falado nas salas de leitura, muitas outras professoras amigas minhas trabalharam como uma leitura atualizada, em que une uma gramática normal, formativa, com a gramática da linguística, né? O escrever como se fala, trabalha estruturalmente esses dois universos. Né? Então a professora Bel pode se aprofundar estruturalmente falando e eu na leitura trago a questão da dramatização. Né? Alto da Barca do Inferno, o que eram os autos? Eram peças teatrais. Né? Então são textos totalmente voltados para uma peça de teatro, para serem representados por personagens. Eu acredito que foi a peça que mais houve adaptações nas escolas, no ensino médio, de muitas escolas ao longo de todos esses anos, né? Só eu assisti, pelo menos em escola, umas 4 vezes e no teatro 2. Excelentes. Inclusive, uma delas foi na própria escola do meu filho, ele sendo um dos personagens, né? Então é muito interessante, vale a pena. Não é fácil a leitura porque são palavras, um vocabulário muito específico, né, da língua portuguesa de Portugal. Há bastante coisas, vocês vão perceber na leitura, que não é usual, né, da gente falar. E é muito importante vocês terem esse acesso, né, terem esse hábito também com o diferente, né, o que não está na nossa leitura livre só do que eu gosto, né, também essa leitura, esse tipo de leitura, a formal, a literatura clássica, ela traz muito aprendizado e conhecimento. Falando um pouquinho, resumidamente, o que é o Alto da Barca do Inferno? É uma crítica satírica e moral da Igreja Católica, tanto que são 2 barcas, uma vai para o céu, outra para o inferno, uma é o anjo que ministra, que segue ao condutor, outra é o diabo. Todos os personagens chegam, a princípio, falam com o diabo, é ele que está à espera, e depois vai para o anjo e acaba voltando para o diabo. Todos têm a pretensão e a soberba de acharem que tudo que fizeram na vida, eles vão para o céu. E aí, nas discussões com os barqueiros, tanto o anjo quanto o diabo, eles percebem o que de errado, supostamente de errado ou contra a natureza humana de fato que a igreja pregava, que é a humildade, a solidariedade, eles fizeram totalmente ao contrário. Então eu vou ler a primeira cena e a segunda, que é com o primeiro personagem, um fidalgo, um nobre, né, um homem rico pertencente à corte. A primeira e a segunda cena é com o fidalgo, né? E o seu vassalo, né, o seu atendente. E são algumas páginas. Vou ler como se fosse português mesmo, com sotaque português, tentar me aproximar o máximo possível, né? Para vocês verem, para sentirem um pouco mais ou menos como era isso na época, né? Tanto somente uma leitura, se fosse numa roda de conversa, ou realmente representado, né, em peça, no palco e assim por diante, no cenário, né, numa situação cênica. O primeiro interlocutor é um fidalgo que chega com um pajem, que leva um rabo muito comprido
e uma cadeira de espaldas. E começa o arrajo do inferno entre o fidalgo e que o venha. Ou seja, a discussão entre o diabo e o fidalgo, né? O diabo: a barca, olá que temos, gentil maré. Ora, venha, ó caro ré. E o companheiro, que é o pajem: feito. E o diabo: bem está, vai tu, muito remar. Atesa aquele palanco e despeja aquele banco para a gente que virá. A barca, uhul, azinha que se quer ir. Ó, que tempo de partir louvores a Berzebu. Ora, sus, que fazes tu? Despeja todo esse leito. E o companheiro: em boa hora, feito. E o diabo: abaixa maior este cu, faz-me aquela poja lesta. Percebam o vocabulário bastante diferente. E alija aquela driça. E o companheiro: caça, issa. O companheiro quer, o pajem quer que o fidalgo vá. E o diabo: que caravela é esta, põe bandeiras que é festa. Verga alta ancora pique, poderoso Dom Henrique, cá vindes vós? Que coisa é esta? Até com um rei ele também provoca. Cena 2. Vem o fidalgo e chegando ao batel infernal, diz, ou seja, a barca: esta barca onde vá ora, que assim está apercebida? E o diabo: vai para a ilha perdida e há de partir logo essa hora. Fidalgo: pera lá, vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso cortiço, porque a vedes lá de fora. Porém, a que terra passais? Para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Quê? E também cá zombais? E o fidalgo: e passageiros achais para tal habitação? Vejo-vos, eu, em feição, para ir ao nosso cais. Parece-te a ti assim? Em que esperas ter guarida? Que leixo na outra vida, quem reze sempre por mim? Quem reze sempre por ti? O diabo perguntando para o fidalgo. E tu vivestes a teu prazer, cuidando cá guarecer, porque rezem lá por ti? Embarcai, embarcai, que a vez de ir a derradeira mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai. Quê? O quê? Assim ele vai? E o diabo: vai ou vem, embarcai prestes, segundo lá escolhestes, assim cá vos contentai. Pois que já a morte passastes, a vez de passar o rio. E o fidalgo: não há aqui outro navio? Não, senhor, que este fretastes e primeiro que expirastes, que destes logo sinal. E o fidalgo: que sinal foi esse tal? Do que vós vos contentastes. A esta outra barca me vou. Ou da barca? Pera, onde is? Ah, barqueiros, não me ouvis? Respondei-me, rolá, por Deus! Avisado estou. Canta isto já pior, que gire com sim, Salvador. Cuidam que eu sou grou. Que queres, o anjo? Que me digais, pois parti tão sem aviso, se a barca do paraíso é esta em que navegais. O anjo: esta é. Que demandais? E o fidalgo: que me deixes embarcar. Sou fidalgo de solar, é bem que me recolhais. E o anjo: não se embarca tirania neste batel divinal. Não sei por que haveis por mal de entrar, minha senhoria. Pera vossa fantasia muito estreita esta barca. Pera, senhor de Tomarca, não há aqui mais cortesia? Venha a prancha e atavio, levai-me desta ribeira. E o anjo: não vindes vós de maneira para ir neste navio. Esse outro vai mais vazio, a cadeira entrará e o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. Vós ireis mais espaçoso, com fumosa senhoria, cuidando na tirania do pobre povo queixoso.
E por que de generoso desprezastes os pequenos? Achar-vos tanto menos, quanto mais fostes famoso. E o diabo? A barca, senhores! Ó que maré tão prata! Um ventezinho que mata e valentes remadores. E diz cantando: vós me reviredes alamando-me, veniredes. E o fidalgo: ao inferno todavia. Inferno, ai, pera-me, ó triste, enquanto vivi, não cuidei que o havia. Tive que era fantasia, folgava ser adorado, confiei em meu estado e não vi que me perdia. Venha essa prancha, veremos esta barca de tristura. E o diabo? Embarca a vossa doçura, que cais nos entenderemos. Tomares um par de remos, veremos como remais, e chegando ao vosso cais, todos bem vos serviremos. Esperar-me por vos aqui, tornarei a outra vida, ver minha dama querida, que se quer matar por aqui. E o diabo: que se quer matar por ti? Isso, bem certo sei. Ó namorado Sandeu, o maior que nunca vi. Como poderá isso ser, que me escrevia 1000 dias? Quantas mentiras que lias, e tu morto de prazer. Pera que a escarnecer que não havia mais no bem? Assim vivas tu, amém, como te tinha querer. Isto quanto ao que eu conheço. E o diabo? Pois estando tu inspirado, se estava ela requebrando com outro de menos preço. E o fidalgo: dá-me licença, te peço, que vá ver minha mulher. E o diabo? E ela, por não te ver, despenhar-se a de um cabeço. Quando ela hoje rezou, ante seus gritos e gritas, foi dar graças infinitas a quem a desassombrou. E o fidalgo: cantela bem chorou, não há choro de alegria. E as lágrimas que dizia, sua mãe las ensinou. Ora, entrai, 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 ei-la prancha, ponde o pé. Entremos, pois que aqui é. Ora, Senhor, descansai, passeai e suspirai, entando virá mais gente. E o fidalgo: ó barca, como és ardente, maldito quem em ti vai. Diz o diabo ao moço da cadeira: não entras cá? Vai-de-te, a cadeira cá sobeja, coisa que esteja na igreja, que há de embarcar aqui, calha darão de marfim, marchetada de dolores, que tais modos de lavores, que estará fora de si. A barca, boa gente, que queremos dar a vela, chegar a ela, muitos e de boa mente, ó que barca tão valente. Perceberam que, além do fidalgo não ter se dado, ao menos em vida, respeitar as pessoas menos favorecidas, achou que talvez não fosse punido por isso após a morte, e a amada dele, ele achando que ela estava sofrendo por ele, era tudo mentira, ela nunca o amou de verdade, ela amava o dinheiro dele. Só foi ele morrer, ela já estava com outro. Por isso que o anjo deixa bem claro que ele não era merecedor de ir para o paraíso, para o céu. E tem várias outras cenas, vários outros personagens. Somente um consegue ir na barca do paraíso com o anjo. Mas aí, para você saber, você terá que ler a obra. Tem algumas adaptações, tá? Essa está na íntegra, né? Na escrita sua, estruturalmente respeitando como foi feita na época. Né? Pesquisem um pouco mais sobre o Gil Vicente, sobre essa literatura bastante clássica, que ela alfineta o comportamento humano moral em sociedade, né? E isso é mais atual do que nunca, os comportamentos das pessoas, né? Pregar, falar uma coisa, agir de outra forma totalmente diferente. Espero que tenham gostado e aproveitem com a professora Bel o restante da aula, porque eu me lembro que no Centro de Mídias as habilidades, falando de leitura dramatizada e teatralizada, claro que aqui eu fiz muito rapidamente, o certo são 2 pessoas, fazer um jogo entre elas, falando das habilidades, e escolheram Shakespeare, eu achei maravilhoso,
né? Falar das obras dele, de como ele tratava o teatro, né? Na forma escrita, os seus ensaios, foi excepcional. Foi uma escolha muito bem pensada do professor lá do pessoal do Centro de Mídias. Espero que tenham gostado. Eu já li toda a peça, gosto bastante. Beijos.